eu vou vindo pro lado de cá com o meu chazinho, porque depois dessas delícias, essa minha amiga ficou com água na boca. Você viu essa farofinha? Gente, o cheiro tá maravilhoso. Ó, Mafê tá de volta, Maria Fernanda, nossa nutricionista, bem-vinda. Você estava sumida, Mafê. Eu vim no começo do ano. Pois é. A gente Você viu, você já estava casada? Já estava casada. Eu tava lembrando se você já tinha vindo depois de casada. Faz um ano amanhã. Faz um ano amanhã, que coisa linda. Né? Acompanhei tudo nas redes sociais, coisa mais... Foi em Portugal, né? Foi em Portugal. Sou louca por Portugal. Ah, é demais lá. Acompanhei tudo, parabéns, viu? Obrigada. Minha amiga, essa pauta é muito bacana e eu acho que ela veio assim em boa hora. Uma pergunta. A gente vai falar hoje dos alimentos que causam mais inchaço, aquela sensação de corpo estufado. Exato. Até falta de apetite, muitas vezes, quando também, a gente se sente empanturrado. Estufado, é. É, né? Porém, essa é uma época do ano que a gente tem mais essas sensações. Enfim, a temperatura mais baixa pode contribuir para esses alimentos agirem dessa forma ou não tem nada a ver? Não, infelizmente não. É o ano inteiro? Na verdade, é o ano inteiro. Assim, talvez poderia ter um pouquinho mais a ver, porque a gente come, por exemplo, mais sopinha, então sopa de feijão, sopa que vai grão de bico, que vai lentilha, e aí esses alimentos... Tudo quentinho. Podem atrapalhar um pouquinho, mas a temperatura em si não tem muita relação com os sintomas que eles causam. E então conta pra gente, como é que é essa história? Porque tem uma coisa bem interessante envolvendo. Tem um nome. Porque você vê que são alimentos todos saudáveis, né? Sim, você olha aqui, então não é nada que a gente fala, nossa, não deveria comer. Então, o nome de tudo isso daqui, dos nutrientes que tem nesses alimentos em comum, são os FODMAPs. FODMAPs, O que significa? FODMAP é fermentáveis, oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e polióis. Eles são todos carboidratos que estão presentes nesses alimentos. Certo. E aí, eles fermentam com maior facilidade porque eles não são todos bem digeridos. Eles não são digeridos completamente pelo nosso corpo. Então, é sempre... O carboidrato. O carboidrato. Mesmo, por exemplo, uma folha de couve contendo tão pouco carboidrato, o que ela contém de carboidrato é um FODMAP. É um FODMAP, exatamente. E que ele não é ruim, mas para pessoas que, por exemplo, têm síndrome do intestino irritável, que tem disbiose, que já é bem falado aqui no programa, que tem doença de Crohn, colite, algum problema intestinal, ele pode ser muito pior. E aí eu ouço muito no consultório as pessoas que chegam e falam, eu como alguma coisinha, já me dá uma fermentação, dá uma estufada, logo depois do almoço tô com a minha barriga que parece barriga de grávida. Dá gases. Gases também, gases fedidos também, que é uma situação bem ruim, né? Que às vezes você tá no trabalho, tá ali, você não consegue... você fica... E tem um impacto na qualidade de vida isso. Total, porque você fica estufada com gases, você acaba ficando uma pessoa mais... Você fica envergonhada, você não fica uma... De mau humor, De mau humor também, porque... Não dá pra ter mau humor sentindo, né? Não Exato. Dá. Agora, tem assim, a gente vai mostrar daqui a pouquinho algumas dicas e truques que a gente consegue diminuir um pouco esse carboidrato, essas que vocês chamam de antinutrientes. De antinutrientes. Porém, as pessoas que apresentam esses sintomas assim, que comem em quantidades pequenas, não podem comer. Como é que é aí essa questão de retirada ou até reintroduzir esses alimentos? Então, funcionaria mais ou menos assim. Se a pessoa vem sentindo muito esses sintomas com frequência, então come, tem gases, sente a fermentação, tem o estufamento, normalmente o que a gente faz é retirar esses alimentos fonte de FODMAPs de 6 a 8 semanas. Tá. E aí a gente vai entender como que o corpo funciona. Depois desse tempo, a gente vai reintroduzir e vai reintroduzir com calma. Não vai pegar tudo de uma vez e voltar a comer tudo de uma vez. Entendi, devagarinho. Tá. Até a manga? Até a manga. Manga, maçã. Aqui eu não trouxe outras frutas, mas tem abacate, que tem pouco carboidrato, mas o carboidrato que ele tem, que é uma fruta super querida, né? Hoje em dia. É um FODMAP também. Então, se a gente tem esses sintomas e acha que pode ser por isso, a gente tira até a manga. Mas tem outras frutas que elas podem continuar tranquilamente. Puxa, que interessante. Vamos ver um videozinho? Vamos. Que ilustra um pouco como... o que acontece. Exatamente. Olha só, o estufamento está bem legal. interessante. Olha lá na tela. Então, o alimento foi, né? Ele está entrando ali, está sendo digerido, está começando a fazer o processo da digestão. E aí ele está sendo quebrado, tá vendo? Aí
Aí ele vai começar, daqui a pouquinho vai começar a aparecer a fermentação, porque você vê que ele fica num pedacinho grande, que são esses pedacinhos maiores que estão aparecendo ali, os açúcares. Que é o carboidrato. Que é o carboidrato, alimentos, exatamente. Aí já vai começar a aparecer o inchaço que ele causa, que aí são os FODMAPs, que eles não foram completamente digeridos, aí vai começar a aparecer. Então eles vão acumulando ali no intestino, que a gente não consegue absorver todo, e ele vai causar aí essa irritação na mucosa, principalmente no intestino. No intestino. Mas se a pessoa não cuida, tem esse problema do intestino, não cuidou, tá tendo esses sintomas, pode ocorrer um supercrescimento bacteriano e ele, ao invés de ficar só no intestino, ele vai subir, aí tá formando as moléculas de gases, ele pode subir para o estômago. E aí causar fermentação no estômago, que pode levar a azia, má digestão também. Então ele começa no intestino e depois... E pode subir para o estômago. E o que deve ser feito? Aí apareceu feito? Esse estufamento. Olha isso, pega tudo, gente. Pega tudo. E aí é uma questão até de infecção. Aí tem bactéria envolvida. Aí tem bactéria, porque assim, bactérias boas, elas são, a gente tem, são super positivas, a gente até precisa também das bactérias negativas, que elas vivem no nosso intestino. Mas as que crescem são as bactérias negativas. Não as boas. E as patogênicas. E aí pode ocorrer um quadro desse supercrescimento bacteriano, que se a gente não cuida, pode levar a outras doenças sim. Puxa, que interessante. E como é que cuida, então? Você retira os alimentos, mas aquilo que já está machucadinho, que foi ferido, há alguma coisa a ser feita? Então, a primeira coisa a se fazer é retirar esses alimentos que podem ser os causadores aí desses sintomas. Aí depois a gente vai introduzir alguns nutrientes, por exemplo, glutamina, o próprio probiótico, que a gente pode ou colocar através de alguns alimentos, como os fermentados, kombucha, o próprio iogurte. Aí a gente usaria um iogurte sem lactose. Tem uma coisa importante de se falar aqui, que eu não trouxe, que é o leite. No leite, ele é um disacarídeo, que é a lactose. Quando a gente usa, tem muita gente que tem essa intolerância pelos FODMAPs, e aí quando toma o leite, ela tem aquela coisa da diarreia na hora. Tomou, já vai para o banheiro. Por quê? Porque a lactose presente ali no leite já vai é um FODMAP e já vai atrapalhar aí todo esse processo. Mas quando a pessoa usa um leite sem lactose ou um queijo mais curado, um queijo amarelo, que não tem problema. Mais, não vai ter esse efeito. Exato. E aí, então, a gente tirou, reintroduziu esses nutrientes, probiótico, glutamina, zinco, magnésio, deu uma melhorada na mucosa intestinal. Aí, depois desse 1 mês e meio, 2 meses, a gente pode reintroduzir. E aí, como eu falei, vamos reintroduzir com calma. Então, num dia a gente come brócolis, no outro dia a gente tempera a comida com alho e cebola, que são temperos que a gente vê super saudáveis, alho poró, o próprio alho, a cebola. E brócolis e couve-flor é minha vida. A gente come direto, né? Porque olhando aqui é tudo saudável. A maçãzinha, que a gente fala tanto da casca da maçã, que é boa, nesse caso... tem fibra, pectina também. Nesse caso também a gente teria que tirar. Mas aí tem pessoas que não precisam tirar tudo, que elas não são sensíveis a todos eles. Então por isso que a gente reintroduz com calma, para ver o que de fato é o gatilho. E aí, nesse momento que a gente viu que é o gatilho, aí a pessoa vai ter que diminuir o consumo desse alimento. Entendi. Não é que não pode comer nunca mais na vida, mas tem que tirar. E aí a gente ter umas diquinhas que vão entrar daqui a pouquinho pra gente reduzir esse impacto também. Exatamente. Então, assim, o lance de deixar de molho tem número de horas, gente. Não é deixar de molho 2 horinhas, não. Já vocês vão ver que vai um pouco além. Tem perguntinha do público já pra você na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Tati. Um beijo. É verdade que tomar água com gotas de limão diminui a sensação de estufamento? Então, aquela história do limãozinho, né, com a água, ou jejum ou não, a gente já conta pra vocês. Vamos lá, deixamos uma perguntinha. A história do limão é um clássico do Você Bonita. Todo dia alguém faz essa pergunta. Então, na tela, foi a Tati, né? Um beijo, Tati, obrigada. É verdade, então, que tomar água com gotinhas de limão diminui a sensação de estufamento? Na verdade, não é que ela vai diminuir a sensação de estufamento, ela vai preparar o estômago para receber o alimento e, consequentemente, ele vai ser digerido um pouquinho melhor do que se você não tivesse tomado. Porque ele deixa o pH mais ácido, que é o que a gente precisa para a digestão. Então, entendi. Mas tem que ser pouquinho mesmo, não pode exagerar. Tomar um copão de água, que aí acaba diluindo o suco gástrico e atrapalhando a digestão e estufando. É o limão inteiro, você espreme e um pouquinho de água. Um pouquinho de água, tipo um shotzinho, assim, um copinho pequeno. Você pega um copinho pequeno, pode passar aquele copinho pequeno. Exatamente. Virou, dá uns minutinhos e come. E aí pode iniciar a refeição. Isso, então, em jejum.
Mas não deve ser aplicado, durante todo o dia. Antes de todas as refeições, você vai lá e toma Você até pode. Não tem problema. Antes das grandes refeições. Então, café da manhã você pode tomar até um pouco mais para dar aquela iniciada no dia, para dar uma limpadinha no corpo. Aí, antes de almoço e jantar, que com certeza ajuda a digerir um pouquinho melhor os alimentos. Puxa, que legal. Então, em outras refeições, gente, o shotzinho também é bem-vindo. Por isso, em alguns restaurantes e tal, você recebe, às vezes, um shotzinho de alguma coisa. Eu já vi até o shotzinho de cúrcuma. Ai, que legal, nunca vi de cúrcuma. Era cúrcuma misturada, claro, não sei, tinha um suquinho de limão e alguma outra fruta, mas tinha ali a cúrcuma. Que legal. E era o shotzinho. Ela é então, super anti-inflamatória também. Vai ao encontro disso que a gente está falando. Sem dúvida. Tá aí. Tem mais perguntinha, Fu, daqui a pouquinho? Tem. Na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Edna, obrigada, um beijo. Tenho muitos gases, como legumes, saladas, evito pão e frituras, como pouco arroz e bebo muita água, mas não adianta. É meio uma questão pessoal, assim? Então, como a gente viu aqui, legumes, frutas, a gente tem os FODMAPs. Então, talvez pode ser que ela tenha essa sensibilidade ao receber esses alimentos. Então, seria o caso de retirar para entender como funciona. E também aqui das leguminosas, né? Que é aqui que eu queria chegar também. Feijão, lentilha, grão de bico, todos eles, tem muita gente que chega no consultório e fala, não posso comer porque como dá gases, como a barriga, infla na hora, assim. Então, a sugestão aqui, para quem não quer tirar tudo logo de cara, para começar a experimentar, é fazer a demolhagem desses grãos aqui, dessas leguminosas. Esse aqui é açúcar. Esse aqui é o xilitol. Ah, é o xilitol também? Porque o P do FODMAP, no final, são os polióis. Então, xilitol, eritritol, maltitol, sorbitol, tudo que termina com ol, que são os polióis derivados de álcool, eles também, quando a pessoa não está com o intestino saudável, pode dar aquela inchada e os gases. E eu falo por mim, porque teve há uns 2 anos eu não estava com o intestino tão legal, e foi bem a época que surgiu o xilitol. Eu comecei a adoçar as minhas coisinhas, xilitol aqui, xilitol ali, e aí eu falei, nossa, mas tá estranho, né? E aí, quando eu comecei a estudar essa parte da fermentação, dos gases, tudo, a gente chegou nos polióis. Você descobriu. Então, que coisa, hein? Então, vai depender também se o intestino vai estar saudável ou não para receber esses alimentos. Exatamente. Aí também é uma questão bem pessoal. Bem pessoal. Vamos colocar, então, a primeira tabela. Sim. Dos grãos. Isso mesmo, Fu. Na tela, então, primeira tabela da demolhagem. Olha que legal. Então, vamos lá. Noz pecan. A noz pecan a gente deixa de molho durante a noite. E aí pode ser, 12 horas. Tá. Castanha de caju. Castanha de caju, só 2 horinhas, porque muita gente acha que as nuts as castanhas a gente pode comer ali, comprou, comeu. Só que aí elas têm esses antinutrientes, e aí quando a gente coloca de molho, a gente elimina esses antinutrientes. Entendi. Então a gente deixa de molho e aí depois a gente pode dar uma secadinha no forno, baixa a temperatura, só para voltar a crocância dela. Ah, bacana, bacana. A amêndoa também durante a noite. A noz tradicional por 4 horas. A castanha do Pará não precisa deixar de molho. Não precisa, então é a única que não precisa. A única que não precisa. Grão de bico, muito, né? Durante a noite. Então, pelo menos 12 horas. Esse é o tempo mínimo que a gente deixa. 12 horas de molho. E aí você vai até ver no dia seguinte que fica uma espuminha na água, são esses antinutrientes. E aí você vai tirar essa água, passar em água corrente de novo e aí você vai cozinhar. Perfeito. E muitas vezes nem precisa de panela de pressão, que daí porque ele já amoleceu. Lentilha um dia inteiro, 24 horas. E é muito raro as pessoas fazerem isso. Muito, imagina. Porque restaurante, então, quem e aí você tá em casa, você pensa, quero comer lentilha. Vou comer ele na hora, né? Vou comer agora, vamos pra lentilha. Não, um dia inteiro, gente, 24 horas. E aí pra gente deixar de molho, deixa onde? Deixa num cantinho escuro? A gente pode deixar, coloca uma baciazinha na cozinha, onde não tenha muito sol, mas não tem problema se tiver se a janela, tiver janela na cozinha e tal, só não deixar com a luz solar incidindo demais em cima dele. E cobertinha com paninho, assim, paninho de prato. Não precisa nem colocar na geladeira. Não precisa de geladeira. Tá aí. Próxima tabela, então, olha lá, tem vários alimentos. Quero pedir a dica de todos. Feijão da China. Aqui eu coloquei o feijão da China, mas pode ser feijão preto, pode ser feijão carioca, também por um dia. O feijão é um dos mais importantes. E o que a gente mais consome, que é o feijão carioca, que é o que a gente tem que deixar de molho mesmo, não dá pra comer o feijão puro. Nem pensar. Não dá pra... Gente, um dia, se organize em casa, hein? Trigo.
Nossa, também 12 horas. Trigo durante a noite. Aveia eu não sabia. Aveia também durante a noite. Nossa, a quinua, que muita gente também só abre o pacotinho e já vai cozinhar direto. Sim. Também deixar durante a noite. Painço, que é uma coisa, é um outro grão que as pessoas não têm muito hábito de usar aqui no Brasil, mas é bem legal. Também durante a noite, arroz e milho. E milho. Todos eles a gente O arroz deve... também, vocês arroz viram também. isso? 12 horas. E aí o arroz, tem uma outra dica legal dele, que aí para inativar ainda mais, você pode deixar de molho, aí você cozinha esse arroz, deixa ele, coloca uma colherinha de óleo de coco nele e deixa na geladeira por mais 12 horas para você consumir. Por quê? Quando você deixa nesse período, ele vai começar a criar os prebióticos da mesma forma que tem na banana verde. Entendi. Então o arroz, daí até o arroz branco, você poderia comer um pouquinho. Porque daí ele vai ter bactérias boas exato, ele vai para alimentar as bactérias boas. Exatamente. Muito legal, grandes dicas da Mafê. Tem mais, hein? Olha lá, gente. Vamos saber de todos. Semente, então, de abóbora também, 12 horas. Também. Semente de linhaça. Então, antes de... E as farinhas? Farinhas não. Que ela já, aí, como ela já vem ali no perfil. Exatamente. Aí nem tem como você deixar de molho, que você não vai conseguir usar. Então, semente de linhaça também, 12 horas. Semente de girassol e semente de gergelim. Tudo 12 horas. Aí, pistache não precisa. O pinhão tá não super precisa. Na época do pinhão. É bom demais, tá barato. E macadâmia, que também não precisa. Agora, eu acho que a gente não tem em tabela, mas é claro que eu vou pedir suas dicas. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Como é que a gente faz com o brócolis de cada dia, com o alho poró de cada dia, com o próprio alho, que a gente tempera tudo com alho, Mafê? Tudo com alho. Na verdade... Mafê, isso aqui é minha vida, e agora? Alho e cebola não tem muito o que a gente fazer com eles, porque, infelizmente, eles estão ali, a gente vai... O que a gente poderia fazer, talvez, seria cozinhar com alho, e aí cozinhar com alho inteiro, com pedaços grandes de cebola, e aí retirar da comida. Mas não é a dica mais certa, porque você teria que retirar mesmo. Para o brócolis, a gente pode deixar ele um pouquinho de molho com bicarbonato de sódio, para pensar em dar uma inativadinha. A branqueada não diminui? A branqueada também pode ser. Né? Dá uma branqueada antes. Por exemplo, para fazer o arroz de brócolis e o arroz de couve-flor, que é o que eu faço muito. Evitar comer eles na forma crua. Tá. Também, porque quanto mais cru, mais demora pra gente digerir esses alimentos, entendeu? Repolho, o próprio repolho roxo, o repolho branco também, evitar também comer de forma crua. E o alho poró? E o alho poró também é a mesma coisa, sempre cozidinho e, se possível, se puder retirar nesse momento. Quando você estiver, tipo, em crise, tá muito estufado, tá com muitos gases, tá com muito sintoma, aí você retira. Gente, mas é impressionante esse do alho poró. Vou falar um negócio pra você. Lembrei, eu amo alho poró também. Eu amo. É uma delícia. Eu tava comendo muito, eu como muita couve-flor. Aí, beleza, identifiquei a couve-flor, né? Só que o alho poró, depois que eu me liguei, quando eu li a pauta ontem, eu tava colocando todo dia na minha omelete. Todo dia, toda manhã. Na omelete, lá um monte de rodelinha de alho poró, tomate, né, na minha omelete. Mas no caso, se você porque fica muito bom. Fica uma delícia. Mas uma hora o excesso... Exato. Mas se o intestino tá saudável, também... Não vai acontecer nada. Não foi muito caso, porque eu me liguei rápido. Eu falei, brócolis, alho poró e couve-flor. E fruta, o que a gente pode fazer é evitar as frutas mais doces, que elas são ricas em frutose, que é um monossacarídeo que tem aqui que faz parte do FODMAP, da sigla. Então, ir para fruta, por exemplo, fruta vermelha, morango, amora, mirtilo, todas elas têm menos açúcar. Maracujá, kiwi, melão, tudo isso tem menos frutose. O morango, sim, que também está super na época. E aí evitar as frutas mais doces, a manga, a maçã, a fruta seca, porque aí concentra bastante frutose. Mas, por exemplo, a ameixa, porque daí a gente já vai para uma outra parte do papo. Identificamos aqui os alimentos e essa possibilidade que aí a gente está falando de antinutrientes que de fato vão causar esse sintoma. Sim. Porém, ele pode estar relacionado a um intestino que não está funcionando muito bem. Então, certamente chegaram perguntas das meninas que têm a prisão de ventre. Sim, que é super Então, comum. isso também está relacionado. Agora, não falam que é bom comer a ameixinha assim, ó, para você poder ir no banheiro? Sim, mas aí... Tem os dois lados. Tem os dois lados, exatamente. A gente precisa saber se a sua prisão de ventre é por conta
do consumo desses alimentos e dessa fermentação que está errada no seu intestino, ou se, por exemplo, você come pouca fibra, bebe pouca água. Entendi. Aí a gente tem que entender a causa dessa prisão de ventre. Tá, pode ser que então tenham pessoas que têm prisão de ventre também por consumir muito esses alimentos. Exatamente, porque é um dos sintomas. A gente pode ter tanto diarreia, gases, estufamento, como constipação e má digestão. Tá, então, os extremos. São os extremos, exatamente. Puxa vida. Vamos botar a perguntinha do público, então? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Rafa, um beijo, obrigada. Faço suco verde com maçã, couve, abacaxi e limão no de jejum. Devo excluir a maçã para evitar o estufamento? A couve também pode ser um... E aí? Um dos causadores, Então, a gente... Assim, se você tiver o estufamento, você pode sim excluir a maçã, substituir a maçã também. Você pode colocar uma pera, pode colocar um maracujá, pode colocar uma outra fruta com teor mais baixo de frutose e a folha também. Você também pode substituir e colocar um espinafre, um agrião, pode colocar um hortelã, pode ir variando também, mas só se tiver o estufamento. Caso contrário, são todos alimentos saudáveis. Espinafre, berinjela, também tem um pouquinho, não? Berinjela tem, espinafre não. Berinjela. Nós estamos ferrados, Fuzi. Eu e Fu, nós estamos ferrados. Então, berinjela também tem um pouquinho? Também tem um pouco. Que mais? Abobrinha não, né? Abobrinha, tomate. Né? Tomate tem. Tô ferrada, gente. Deixa pra lá. Tomate tem. Ovo? Ovo não. Ovo não. Ovo não. Então, no final, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. E tem uma dica interessante. Para quem quiser saber mais quais alimentos fazem parte, porque tem mais uma lista grande, que não dava para trazer tudo. Tem um aplicativo no celular que você baixa, que você escreve lá, FODMAP. E aí ele vai te listar todos os alimentos. Ele vai colocar em vermelho o que tem muito. Em amarelo, o que você pode consumir com uma frequência não tão grande. E em verde, que você pode consumir tranquilamente. Entendi, tranquilamente. Então vale a pena dar uma olhada, dar uma pesquisada, baixa esse aplicativo. Então é FODMAP, que nem a gente tinha colocado na tela. Tem mais perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Aurélio, um beijo pra você. Como fazer para diminuir essa sensação de estufamento depois do jantar? Bom, depois que você consumiu tudo isso, ou algum desses alimentos, não tem muito o que fazer, porque já está aqui, então ele vai ficar fermentando, a digestão vai demorar mais um pouquinho, você tem realmente que esperar, evitar tomar líquido, porque tomou mais alguma coisa, seja água, chá, qualquer coisa, pode atrapalhar, a não ser que seja tipo um chazinho de gengibre. Aí ele pode dar uma leve melhorada, mas ainda assim não é aquela coisa que vai tomar e vai melhorar na hora. Tá, e se for acompanhado de dor? De dor, aí é importante que você procure um médico também para identificar ver se tem algum outro problema, se o intestino está obstruído, se tem alguma outra coisa que pode estar causando essa dor, porque não é normal ter dor, tá? A não ser que você saiba que você está com muitos gases, os gases às vezes eles causam dor, às vezes vem dor para as costas também. Então, você tem que só identificar. Mas se for uma dor que você nunca teve, é importante que procure um médico, sim. É isso aí. Dá tempo de mais uma? Vamos ver. Estourei tudo? Estourei tudo que podia e que não podia. Mas o mais importante, gente, é realmente ter na mente quais são, identificar esses alimentos. E claro, tudo que deixa a gente diminuir nossa qualidade de vida e que traz desconforto deve ser investigado e fazer da forma como você falou, retirado e depois recolocado aos pouquinhos. Exatamente. Com uma nutricionista, né, Mafê? Sempre bom ter o acompanhamento de um nutricionista, porque às vezes você vai tirar tanta coisa e aí você fica sem ingerir fibra, de uma quantidade boa de fibra, não ingere direito nutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais. Então, sempre bom ter o acompanhamento para montar esse plano alimentar direitinho. É isso aí. Eu vou agradecer ela que está sempre linda, Maria Fernanda, nossa nutricionista. Eu vou deixar 2 contatos para você. No Insta, que é o Nutri e Consulte, @Nutri e Consulte com temudo. As meninas têm um trabalho super legal, tem o detox, tem livro, tem muita coisa. Elas são realmente sucesso lá no Instagram, nas redes sociais e até com tantas seguidoras, né? E todas as clientes aí do Nutri Consult. E o telefone, gente, de contato WhatsApp é o 96508-8888. 96508-8888. Fácil, hein? Facinho. E aí já encontra o trabalho da Mafê. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Até a próxima. Beijo na Mami. Cada dia mais linda também, né? Você e a Mami. Né? Obrigada.